Bom dia, meu nome é Alice e eu vim falar com vocês um pouco sobre alguns detalhes que deixam as artes um pouco mais profissionais, com ar de mais profissional, com mais cuidado, porque nós queremos que quando alguém estiver rolando pela feed, ele preste atenção na sua arte para que veja suas informações, o seu conteúdo e tenha vontade de comentar, de curtir, de compartilhar com amigos, certo? Então, para quem está começando, onde que eu aconselho a fazer as artes? Principalmente nesses sites onde nós temos já modelos pré-definidos que nós conseguimos ter algumas ideias, né? Que é o Canva, o Tracto e o Crelo. E eles são sites, aqui a interface do Canva. São sites fáceis de vocês descobrirem onde vocês encontram os elementos, as fotos, os vídeos. E eles têm a versão gratuita, tem a versão Pro. Eu assino a versão Pro e mesmo assim na gratuita tem muita coisa legal. E na Tracto e na Crelo eu não assino, então alguma coisa que eu já mexi foi no gratuito. Então eu tenho Photoshop, eu tenho alguns outros, mas o que eu mais uso mesmo é o Canva. E devido às inúmeras mudanças e upgrades que eles fizeram, ele está bem pesado para celular. Então eu aconselho utilizar por computador, mas tem um aplicativo que dá para mexer por celular e aí você faz bastante coisa sem precisar de muitos aplicativos, né? Então a minha dica principal é o Canva, mas nós temos vários outros que você pode olhar, olhe qual que te agrada mais e foque em aprender a mexer muito dentro de um só, tá bom? E aqui eu coloquei um lembrete sobre o que não devemos fazer na hora de fazer as nossas artes digitais. A primeira coisa é copiar o modelo pronto. E isso, além de ser plágio, né, de você copiar exatamente igual, ele te descredibiliza porque as pessoas não é incomum que as pessoas peguem aquele modelo pronto e publiquem. Então, de vez em quando, a gente vê mais de um perfil com o mesmo, igualzinho, que está lá dentro do site, sabe? Então, tentem evitar copiar o modelo pronto, tentem adaptar a ideia. Eu vou mostrar já já como que vocês podem fazer isso. Ah, só para exemplificar aqui na imagem, vocês podem ver que a menina está olhando a da outra. Então, quando você olha com o intuito de se inspirar, você consegue tirar ideias muito legais e adaptar para o seu negócio. Quando você olha para copiar o do colega, te descredibiliza, né? Então é legal que você faça do seu jeitinho. E eu vejo que muitas pessoas aqui do grupo já fazem, então acho que é bem legal a gente lembrar para não tentar copiar, não postar muita coisa que foram outras pessoas que fizeram, né? De artes e de material pronto. O que não fazer também, utilizar fontes, elementos e cores muito diferentes. Quanto mais padronizar, melhor para que seus clientes, seus seguidores lembrem da sua marca. Isso eu sei que já foi dito aqui por outras pessoas, então tenta dar uma padronizada. Caso vocês consigam contratar para fazer uma identidade visual, seria o ideal aqui nesse ponto, tá? Contratar alguém, algum assistente virtual, algum social media, que possa, ou um designer, né? Que possa te auxiliar nesse sentido. Mas já dá para fazer alguma coisa sozinho também. E uma das coisas que eu acho essencial para que a gente não faça é não exigir a perfeição, principalmente se você está no começo. É normal errar, eu erro até hoje em algumas coisas que eu faço, depois que eu posto que eu vou ver, então não se cobre tanto. Quando você estiver começando qualquer trabalho, você não vai conseguir fazer ele com perfeição. Eu tenho certeza que no seu empreendimento o início não foi tão bom quanto ele está hoje. Então, se você for fazer por você, não se exija tanto. Tente, teste bastante coisa, não tenha medo de tentar, mas também não fique atrás de uma perfeição, porque ela não existe. E aqui só para exemplificar o que eu falei sobre o modelo. Aqui eu peguei da Tracto, tá? Para vocês verem que tem uns modelos legais lá. Quando eu tenho aqui um modelo, lá é um modelo, né? Que é exatamente como tá lá. Algumas pessoas pegam e apenas trocam uma ou outra cor e deixa exatamente assim. Então, eu trocaria aqui o arroba, o número de telefone e postaria assim. As chances de ter um concorrente, uma outra pessoa que publique também muito semelhante é grande. E aí você perde a identidade da sua marca. Então, o que eu aconselho? Se inspira.
Esse eu criei ele baseado no modelo. Coloquei aqui, seria um exemplo de uma foto da própria coleção da marca. Usei elementos aqui, por exemplo, os elementos mais geométricos estão aqui, né? Então, eu me inspirei em um e criei um outro muito semelhante, mas ainda assim tá diferente. Então, essa aqui é a ideia. Lá tá cheio de modelo, mas são modelos para te inspirar, tá bom? Então, agora eu queria compartilhar com vocês 5 detalhes que, ao meu ver, deixam as artes com uma cara mais assim de profissionais, sabe? De um ar mais profissional. Tem alguns outros, mas esses detalhes, quando vocês forem fazer ou quando vocês pedirem para alguém fazer, vocês vão conseguir ter um direcionamento melhor. Vocês vão conseguir ter uma ideia melhor de alguns detalhes. E aqui, como primeiro tópico, o tamanho e a área de respiro. O tamanho a que eu me refiro é que nós temos como padrão no feed esse modelo quadradinho aqui, né? É o que a maioria das pessoas usa. Ele é de 1080 por 1080. Mas o que eu mais gosto de usar e que eu aconselho é esse formato, que é o de 1080 por 1350. Esse formato aqui, ele vai dar essa sensação aqui, ó, gente. Eu peguei das dicas lá de um destaque meu, então por isso que deu essa distinção aqui de exemplos. Mas quando eu tenho o modelo quadrado no meu celular, eu vou ter a imagem, o visual da tela do meu celular vai pegar um pedaço do post anterior e um pedaço do post depois aqui do posterior também. Ele não preenche tanto a tela do celular. O que isso causa? Causa a sensação de que eu tenho mais a ser visto. E isso é uma técnica que os designers usam quando eles deixam um pedacinho assim aparecendo, para que você saiba que tem um outro conteúdo, para que você continue ali olhando um pouquinho mais. Então, se vocês prestarem atenção no Netflix, vocês conseguem ver que eles deixam uma bordinha aqui para você ficar curioso para você passar. Só que nós não queremos que eles passem o nosso post, né? Então, quando eu uso esse modelo aqui, que é o de 1350, ele aumenta um pouquinho em relação à altura e ele vai preencher melhor. Então, você praticamente não vê outro post de outra pessoa que você segue. Então, ele fica mais interessante para prender a atenção do seu público nele. E ele também consegue distribuir mais informações ao longo dele. Apesar disso, eu acho que é interessante ressaltar, por isso que eu coloquei a área de respiro, para que a gente não enche muito aqui nas laterais ou nas bordas, né? Não fique muito carregado de texto, para que não fique aquela sensação de que o texto está terminando no final ali da borda, grudado com o anterior. Mas, gente, são dicas para que vocês vão treinando e vejam se isso faz sentido para vocês ou não, tá bom? Em relação a esse daqui de 1350 aqui, esse é um número, depois eu passo para vocês, eu deixo marcado e depois no final também tenho uma sugestão. Esse daqui que é mais compridinho, é importante pensar que as partes superior e inferior, elas não vão ficar visíveis no feed. Então, se você for colocar alguma informação aqui em cima, ela vai cortar. Quando a pessoa entrar pela primeira vez no seu feed, ela não vai conseguir ver. Mas pouquíssimas pessoas voltam a entrar no seu feed para ver especificamente o que tem lá dentro, né? Geralmente elas vêm no próprio, na própria linha do tempo delas. Mas, se vocês colocarem informações aqui, elas vão passar. Essa arte aqui, por exemplo, eu sei, eu meço sempre os meus, né? Eu tenho as guias certinhas, que bem aqui abaixo do te espero lá, ele corta. Então, o meu arroba aqui, ele não vai aparecer no meu feed principal, mas eu não acho que ele é essencial, que ele é tão necessário assim, então eu deixo ele aqui para baixo. Na maioria das vezes ele fica aqui para baixo. Eu poderia também colocar alguma outra informação aqui que não acho que precisa estar no meu feed, coloco ali, pode ficar para baixo, não tem problema. Eu sei que assim vai preencher melhor a tela e é um efeito que eu gosto. E assim, são dicas e coisas que eu uso e vocês têm que ver o que faz sentido para vocês, tá bem? Então, a minha indicação é que use esse daqui.
Com relação ao respiro, eu sugiro também que, se for uma foto do seu produto, que você poste, que você tente intercalar com algo que tenha texto e um texto um pouco mais reduzido, para que fique mais harmonioso o seu feed. Tente adaptar essas frases para o conteúdo de vocês. Eu já vi que tem pessoas no grupo que fazem isso super bem, que é tentar fazer alguma coisa de humor, alguma coisa motivacional que faça sentido para sua audiência. Então é legal dar esse respirozinho aí de não jogar tanto texto, nem tanta foto. A segunda dica é sobre o contraste e harmonia das cores. E aí aqui dá para ver bem facilmente, né? O quanto aqui nós temos um destaque para alguns elementos e que eles estão harmônicos, e aqui a gente tem algumas dificuldades. Então, receitas à base de plantas toda semana. Tá conversando, tá interessante com o tema, com a semântica, né, do post e provavelmente do perfil. Então, tá bem harmonioso e o fundo claro está dando um contraste muito bom com a fonte em cor escura. Aqui nós temos já o uso do laranja, que eu coloquei como exemplo, que poderia funcionar aqui em outros locais, como nas setinhas, mas quando ele vem aqui para logo já ficou muito difícil de visualizar. Quando nós usamos cores muito claras e fundo claro, também fica difícil. O que eu vejo mais é as pessoas usando cores intermediárias, não são cores nem de tons escuros, nem de tons claros, né, com muita luz. Eles são intermediários e sobrepostos, eles não dão esse contraste. Então, eu pensei em apresentar para vocês uma ferramenta, mas eu acho que começa a complicar muito o processo. Eu acho que o ideal faz a sua arte, dá uma olhada. Bom, vai chamar a atenção do meu cliente, do meu seguidor, ficou com um contraste legal. Se eu olhar de longe, eu consigo ver as informações. Se você achar que fica legal, você pode seguir nesse mesmo rumo. Então, como falamos sobre uma identidade visual antes, é legal aqui que vocês já pensem na identidade visual dessa forma. Bom, eu quero, por exemplo, se vocês entrarem lá no meu perfil, vai ter muito amarelo lá. Vai ter amarelo, coral, vai ter outras cores lá mais quentes. Mas o que eu faço? Quando eu quero um contraste maior, eu uso preto em cima dessas cores, ou branco em cima do vermelho. Então, eu uso o preto e o branco sempre, na maioria das vezes, como as minhas cores contrastantes em texto, né? Então, o fundo é de outras cores, os elementos também. Mas olha, bom, tá fácil de ver. Se eu tivesse de longe, conseguiria ver, o contraste tá legal. Pronto, tá ótimo. E a harmonia de cores também, a gente tem muitas possibilidades de paletas aí. Então, é pensar aí no que faz sentido também para o seu conteúdo. O que eu queria passar para vocês era: não esquece do contraste, tá? Porque às vezes a gente faz uma arte, a gente quer usar umas cores assim que nós gostamos muito e fica difícil de chamar atenção. Aos nossos olhos está lindo, mas ele não está chamando tanta atenção. 3. Aqui é uma coisa mais óbvia, que acho que vocês já estão mais cansados de saber, que é fotos e vídeos com qualidade. E às vezes nós queremos representar o produto fiel como ele é, que é maravilhoso, mas falta algum elemento aí para que chame a atenção do público, né? Então, eu acho muito legal quando é a imagem real, né, do produto, só que às vezes falta iluminação, como é esse caso aqui, na hora da foto, e dificulta com que essa imagem torne-se atrativa, né? Então, tem programa, sim, de edição de fotos, mas eu quis trazer para a gente exemplificar aqui uma foto com um produto com uma luminosidade melhor trabalhada, ela faz diferença no visual. Então, assim, tem bancos de imagens gratuitas. Se é possível utilizar um exemplo para chamar mais atenção, legal. Vocês podem colocar também na capinha algum exemplo, e nas próximas fotos ali do albinho, sabe? Daquela parte que é de carrossel que você vai arrastando para o lado. Você pode colocar as fotos reais. Então, ou se não, vídeos, né? Ou
cuida da iluminação. Acho que aqui dicas de fotos e de vídeos não faltam, né? Não é minha praia, mas na hora de fazer a arte, visualiza se tá legal a foto, se tá legal o vídeo, se o formato tá bacana, porque isso faz diferença para o seu cliente e para o seguidor na hora que eles vão visualizar a sua arte. Dica número 4, trabalhe com camadas, com as sobreposições de elementos, com relação a esses elementos aqui, por exemplo, que eu utilizei na arte, eu fiz uma sobreposição deles e coloquei uma sombra para dar uma profundidade. Então, usei camadas, eu coloquei primeiro um elemento, depois outro elemento e outro elemento por cima, da mesma forma que eu coloquei elementos atrás, coloquei luz aqui atrás. Então, eu fui trabalhando em camadas e isso vai ser muito mais do que você gosta do que eu falar para você o que é certo. Mas, assim, tem coisas que estão mais em alta, como as sombras, e tem outras coisas que podem ser mais do seu agrado. Mas elementos, eles servem para auxiliar na transmissão da mensagem. Se faz sentido para você colocar apenas elementos nas bordas, coloque só apenas elementos nas bordas. Se você quer só destacar os textos, destaque os textos. É mais uma forma de chamar a atenção para o que você está querendo transmitir. Então, eu sempre gosto de trazer coisas mais alegres, mais vivas, e essas mensagens de positividade que eu gosto de passar na minha identidade, né? Então, assim, eu gosto de chamar atenção, de mostrar algumas coisas que aqui eu tô achando meio sem graça, eu não tenho muita vontade de entender melhor o que tá acontecendo aqui. Eu só ia passar, dar uma olhada, nossa, quanto texto. Aí eu ia passar. Então, essa parte de sobreposições de imagem, eu acho que faz muita diferença. E nós temos essas sombrinhas assim também, a luz, que eu acho que dá um charme todo especial. Então, é uma das coisas que eu mais gosto, eu sinto mais falta nas artes, é quando nós não temos esse fundo, né? Essas camadas atrás. E o 5 tem um pouco a ver com o 4, tá? Então, evitar muitas informações. Eu acho que nessas artes que eu trouxe para vocês, porque eu fiz elas agora, então foi bastante por comodidade já trazer esses exemplos. Eu já achei que tinha muita informação, mas eu resolvi deixar mesmo assim. Mas eu sugiro que vocês evitem as informações, tentem pensar em títulos chamativos para as capas de vocês e usa o post carrossel, que é para lá você vai arrastando, porque daí você consegue dividir a informação em vários posts. E isso, gente, eu já errei bastante, já lotei de informação, eu já fiz muita coisa que hoje eu acho que não eram tão atraentes. Tenta não colocar muitas informações, mas se elas forem necessárias, tenta usar estratégias para destacar elas. Então, o que eu decidi fazer? Trabalhei com tamanhos de fontes diferentes, trabalhei com marca-texto atrás, trabalhei também com essa parte de marca-texto também aqui atrás, com esse vermelho que destaca as principais informações. Então, acertei 100%? Não. Eu fiz aqui o melhor que eu achei que estava no momento, e quando eu terminei ainda pedi opinião, porque eu falei, não sei, acho que dá para mudar aqui, dá para mudar ali. Fui mudando e cheguei a um resultado que eu gostei. A perfeição não é, gente. Vai ter gente que vai olhar e não vai gostar. Então, assim, tentem levar sempre para o que vocês gostam, que chame a atenção do cliente. Não existe uma verdade absoluta, tá? Existe sempre o que o seu cliente vai gostar de ver. E que vai fazer com que ele queira curtir e que o Instagram vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão conseguir conhecer o trabalho de vocês, porque tudo isso é para que o seu trabalho seja mais difundido, para que mais pessoas vejam o seu negócio, né? Aqui eu usei vários elementos e a minha ideia é dicas, o que as pessoas vão ver primeiro? Dicas, store, live, tal dia, te espero lá. Se interessar para a pessoa, dicas e stories, na live e um dia aí, o dia é um dos principais pontos para que a gente tenha que destacar, né? Dia e horário. Se a pessoa observar e chamar a atenção dela esses pontos e os elementos, ela identificar que é uma gravação e tal, ela vai vir ver e falar, mas peraí,
Live, mas aonde que essa live? Ah, neste perfil. Ah, tá, então aqui. E quando? Ah, é horário de Brasília, tá escrito aqui, tá definido aqui embaixo. É interessante a gente colocar esses detalhes, por mais carregado que possa ficar, mas se for coisas que as pessoas só vão olhar para a arte. O que dá para colocar na legenda, a gente transfere para a legenda. E algumas dicas bônus aqui, porque quando eu vou pensando nas dicas, sempre aparece alguma coisa diferente. O melhor formato hoje para que a gente faça as publicações estáticas no feed, porque você sabe que os vídeos estão bombando, o melhor formato hoje, que é de artes estáticas, paradinhas, é o post carrossel. Por quê? A pessoa vai ver um título chamativo, uma foto, uma arte ali, ela vai ficar curiosa e você vai ter aquela setinha de arrasto para o lado, ou ela já vai identificar que é um carrossel. E ela vai arrastando e vai lendo como se ela estivesse lendo uma revista, como se ela estivesse lendo. É automático a gente querer chegar até o final, nós somos curiosos se o tema nos interessa. Então as pessoas vão arrastando para ver. Outra coisa que é interessante é que ele prende a atenção da pessoa por um tempo no seu perfil. Então, a pessoa vai ficar presa ali, o Instagram entende que, opa, aquele post ele é interessante, porque a pessoa perdeu um tempinho ali olhando. Então, é interessante utilizar desse post carrossel. Ele não é tão difícil de fazer quanto parece, são várias artes, mas nós também temos uns truquezinhos ali para fazer com fundo infinito, mas assim, não precisa fazer nada elaborado no início, mas é interessante pensar que é um formato que está sendo utilizado porque ele está sendo bem, é um dos que está tendo melhor entrega, né? E como os vídeos estão em altas, eu não preciso nem falar para vocês. Mas até mesmo nos vídeos nós conseguimos deixar o feed mais organizado utilizando capinhas para eles, né? E as capinhas elas fazem diferença para quem entra pela primeira vez no seu feed. O meu feed, por exemplo, ele tá faltando muito a minha imagem pessoal. Eu tenho um monte de coisa que eu sei que eu preciso melhorar lá nele. Mas eu gosto de colocar as capinhas, por exemplo. Então, não chega, a pessoa não tem aquela imagem direto do vídeo. É ruim ter imagem direta do vídeo? Nem sempre, gente. É uma questão de preferência. Eu só acho que às vezes, quando a gente tem muitos vídeos, as pessoas não têm algo que chame a atenção delas. Então eu colocaria, se você gosta de colocar o pedacinho do vídeo ficar aparecendo, eu intercalaria um com capinha, outro sem capinha, para que a gente tenha aí uma quebra um pouquinho para não ficar tão cheio de imagem, como se fosse fotos, nem tão cheio de capinhas, né? Então, também é uma ideia, mas sempre do jeito que você preferir, né? E que faça sentido para o seu público, né? Para sua audiência. E o que eu queria focar também aqui no final é que nenhuma técnica vai ser maior do que a sua presença. Então, assim, são dicas para quem está no começo, para quem quer melhorar um pouco, para quem quer trabalhar dentro de conceitos de designer sem ficar falando muito em termos de designers, mas nada do que eu falei vai substituir você no seu negócio, você estar presente, você se mostrar o valor do seu negócio, né? Então, quando você tem um propósito e quando o negócio nasceu por você ou com a sua participação, a sua presença, com a maior dificuldade que você possa ter de estar ali, né? Cuidando de alguma forma do seu negócio no digital, é o que faz diferença. Então, mesmo quando nós somos contratados como assistente e que eu faço gestão do Instagram para a pessoa, que eu faço as artes, que eu edito o vídeo e tudo mais, se a pessoa não aparece, se não tem uma identidade dela, se eu começo a fazer o conteúdo do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, vai se afastando da essência da marca, da essência do negócio. Então, é muito importante vocês priorizarem estar lá, tentar fazer, do que começar a aplicar um monte de técnicas ou a Alice falou que tem que fazer desse jeito, eu vou tentar então fazer sempre tudo desse jeito aqui e vou esquecer o que eu fazia antes e que funcionava. Então, assim, cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, as pessoas têm dificuldades diferentes, mas valorizem o que vocês têm de melhor. O negócio de vocês, um dos grandes diferenciais
sempre vai ser você, tá? Então, assim, são dicas que nós aprendemos e que deixam as coisas um pouco mais atraentes, mas nada vai substituir você. E, por fim, para quem está no começo, para quem ainda não tem contratado um social media ou um assistente virtual para fazer suas artes e gostaria de aprender um pouco mais sobre isso, né? Eu criei um grupo no Facebook que chama-se Canva para Iniciantes. Eu vou deixar o link depois para quem tiver interesse, onde eu vou estar passando várias dicas práticas. Então, como faz isso? Como eu coloco o quadro? Como que eu coloco foto em tal formato? Eu gostaria de fazer de tal jeito uma arte mais ou menos assim. Então, são dicas práticas para que você consiga fazer suas artes ou entender melhor para quando você precisar pedir por alguém fazer por você. Se vocês tiverem interesse e no que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero que vocês cresçam e que Deus abençoe muito o negócio de cada uma aqui.